Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estudar o assunto sistemas de equações lineares com três variáveis. Então, fica comigo e vamos estudar. Na aula anterior, nós estudamos sistemas lineares com duas equações e duas variáveis. Então, nessa aula aqui, nós vamos verificar como obter a solução de um sistema, se houver, quando tem três equações e três variáveis. Temos aqui um sistema que temos as variáveis x, y e z. É mais comum nós chamarmos de incógnitas, mas também se aceita chamar esses valores desconhecidos de variáveis nesse contexto. Vamos verificar se a terna, ou seja, são três valores, se essa terna é solução do sistema. Então, nesse caso aqui, seguindo a ordem, o 3 seria o valor do x, o 4 seria o valor do y e o 2 seria o valor do z. Vamos verificar se esta terna é solução do sistema. Então, para a equação 1, nós temos o seguinte, substituindo os valores. 3 mais 4 mais 2 vai ser igual. 3 mais 4 é 7, com 2, 9. Então, esta terna atendeu ao quesito para a equação 1. Vamos verificar agora se ela realmente vai atender à equação 2 e à equação 3. Então, temos que 2 vezes o x, no caso o x assume o valor 3, mais o y, que assume o valor 4, vamos ver quanto vai ser esse resultado. 2 vezes 3, 6, com 4, 10. E correspondeu ao valor da equação. E a última equação é x mais 2y mais 4z é igual a 15. Vamos verificar agora. O x assume o valor 3, 2 vezes o y, que tem valor 4, e mais 4 vezes o z, que assume o valor 2. Temos então aqui 2 vezes 4 é 8, e 4 vezes 2 também é 8. Então, temos aqui o valor 3 mais 8 mais 8. Então, 3 com 8 é 11 e 11 com 8 é igual a 19. Não correspondeu ao resultado. Portanto, esta terna não é solução para o sistema. Uma observação interessante é que há casos em que o sistema não possui solução. Então, nós o chamamos de sistema impossível. Então, qualquer número que você substitua na variável x, y e z, ela não vai ser válida para as três equações. Às vezes é válida para duas equações e para uma terceira não funciona. Então, chamamos esse sistema, quando não há solução, de sistema impossível. Há casos também em que o sistema, como são três equações e três variáveis, ele acaba admitindo mais de uma solução. Então, quando ocorre assim de ter pelo menos duas ternas como solução de um sistema, nós dizemos que o sistema é possível e indeterminado. E o que nos interessa aqui, nesse caso, é o sistema que possui apenas uma solução. É o que normalmente na matemática se busca, uma resposta única. Então, vamos estudar aqui o caso de um sistema possível e determinado, ou seja, é aquele sistema que possui solução e que ela é única. Solução de um sistema linear com três variáveis. Há basicamente duas maneiras de você obter a solução de um sistema linear com três variáveis. Então é o seguinte, um deles é o escalonamento e o outro é a regra de Cramer. Nós vamos estudar nesta aula o escalonamento. Então, no que consiste o escalonamento? Dado o sistema, nós vamos associar as componentes, ou seja, os valores que multiplicam aqui as variáveis x, y e z, vamos associá-los a uma matriz. Então, temos aqui, por exemplo, no item A, a matriz formada por 1, que é o valor que multiplica x, 1, 1 e 9, que é o valor que multiplica y, z
e o 9 seria o resultado. 2, aqui na segunda equação, temos aqui o valor do y é 1 e o valor do z, que não aparece, é 0. E o resultado é 10. Não vamos botar o símbolo de igual aqui não, é uma matriz. Na terceira linha temos 1, 2 e 4. E o resultado nesse caso aqui é 19. Então, pontilhamos aqui um traço na parte correspondente ao resultado e temos então aqui uma matriz. E o escalonamento, ele consiste em fazer um procedimento que no final da história você vai conseguir descobrir os valores associados a cada variável. Vou mostrar um exemplo para vocês aí. Dada a matriz original, nós vamos fazer alguns procedimentos matemáticos para que, na primeira linha, tenhamos os valores correspondentes à primeira equação. Na segunda linha da matriz, nós vamos ter aqui os valores, mas o primeiro deles vai ser 0. E vamos ter, então, aqui apenas 3 componentes na segunda linha. E já na terceira, o número de 0 vai aumentar, vai dobrar. Temos aqui 2 zeros e 2 componentes. Nessa situação, você consegue obter o valor correspondente à variável z. Então, você descobre z vale algum valor. E então, após descobrir o valor do z, você substitui nas demais equações para descobrir o valor de y e de x. Então, temos aqui o sistema original, né? X mais y mais z igual a 9, 2x mais y igual a 10, x mais 2y mais 4z igual a 19. Nós vamos associar cada componente que multiplica as variáveis como uma matriz. Então, temos aqui, né? E os valores que estão após a igualdade são separados por um pontilhamento. E agora, o procedimento que nós vamos fazer para que essa matriz fique escalonada vai ser o seguinte. Ó. A primeira matriz, ó, ela já está com o primeiro coeficiente igual a 1. O que nós temos que fazer é que o componente aqui da segunda linha seja igual a 0 e o da terceira linha também seja igual a 0. Então, vamos fazer o seguinte procedimento. É semelhante ao método da adição com sistemas com duas variáveis. Então, temos aqui, ó, a segunda linha, ela vai ser associada à seguinte operação. Vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Perceba o seguinte, ó, o primeiro componente da linha 2 tem um valor 2. E aqui, ó, se eu multiplicar por 2, esse componente da primeira equação, vamos ter 2 menos 2, que vai dar 0 nessa operação, que é o que nós queremos, certo? Então, com essa operação aqui, linha 2 menos 2 vezes a linha 1, nós vamos conseguir que o primeiro componente seja igual a 0. E os demais eu não sei quanto vai ser, mas o que me interessa é que para o escalonamento, o primeiro componente da segunda linha seja igual a 0. E aqui também, né? O primeiro componente da terceira linha tem que ser igual a 0. Para isso, fazendo uma operação entre a linha 3 e a linha 1, eu posso fazer o seguinte, ó. A linha 3 vai ser igual a linha 3 menos a linha 1. Então, perceba o seguinte, ó. O primeiro componente da linha 3 é 1. E o primeiro componente da linha primeira é 1 também. Então, nós podemos fazer o seguinte cálculo, 1 menos 1, que vai dar 0. Os demais cálculos eu não sei quanto vai dar, mas o que me interessa é que nesse primeiro momento, esse primeiro componente se torne igual a 0. Então, vamos repetir aqui na matriz a primeira linha, não tem nenhuma operação a fazer com ela, e vamos calcular os demais. Então, repetimos a primeira linha, e agora a segunda linha vai se transformar da seguinte maneira, vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, aqui, ó, o dobro de 1 é 2. Então, 2 menos 2 resulta em 0. Agora, aqui, ó, 1 menos o dobro desse componente. Então, temos aqui o número 2. 1 menos 2 resulta em menos 1. Temos 0. Vai ser 0 menos o dobro da linha 1. Então, 0 menos 2 resulta em menos 2.
E agora temos aqui, ó, 10 menos 2 vezes o 9. Então, 9 vezes 2 é 18. É 10 menos 18, que vai resultar em menos 8. Agora, na terceira linha, a operação vai ser o seguinte, ó, vai ser a linha 3 menos a linha 1. Então, temos o seguinte, ó, 1 menos 1 resulta em 0. Inclusive, nós queríamos que resultasse em 0 mesmo, a primeira componente. 2 menos 1 é igual a 1. 4 menos 1 resulta em 3. 19 menos 9 resulta em 10. Então, para o procedimento do escalonamento, nós já conseguimos com sucesso obter zeros. Agora, o que precisamos é que essa componente bem aqui se transforme em zero. Então, para isso, vamos operar o seguinte, a linha 3 com a linha 2. Então, ó, perceba aqui, ó, a primeira componente, ó, da linha 2 e 3 já é igual a zero. Eu preciso agora que este componente aqui se converta em zero. Então, nós temos o seguinte, ó, temos o 1 e o valor menos 1. Para que dê zero, bem aqui nesse componente, eu preciso somente que eu calcule 1 com menos 1. Então, ó, o procedimento vai ser o seguinte, a linha 3 vai receber a linha 3 mais a linha 2. Por que mais e não menos, né? Porque eles já estão com sinais contrários. Então, se eu for aqui colocar 3 menos a linha 2, vai acabar trocando o sinal aqui e vamos ter 1 mais 1, que não é o que eu quero. Eu quero que já fique desse jeito, ó, menos 1 com 1, que vai resultar em 0. Então, vamos obter o resultado agora. No processo de escalonamento, a primeira linha já está do jeito que nós queremos. Vai possuir aqui os valores. A segunda linha também, olha, ela possui um primeiro componente 0 e os demais são valores quaisquer. Eu quero agora que a terceira linha tenha 2 zeros. E aqui, ó, se você perceber, ela tem um 0 já, mas falta fazer com que este elemento resulte em 0. E a operação, nós já sabemos, vai ser linha 3 mais a linha 2. Então, temos o seguinte, ó, linha 3 mais a linha 2. 0 mais 0 resulta em 0. Menos 1 com mais 1, são sinais contrários, resulta em 0. E é claro que nós intencionalmente fizemos essa operação para que a segunda componente da terceira linha desse 0. E agora, ó, linha 3 mais a linha 2, temos a seguinte, ó, 3 menos 2 resulta em 1. E 10 menos 8 resulta em 2. Pronto, nós conseguimos aqui proceder o escalonamento da matriz. E agora, nós vamos voltar a assemelhar essa matriz a um sistema. E vai ser o seguinte, olha. Primeira linha vai ser x mais y mais z igual a 9. Segunda linha, não temos o valor do x, mas temos aqui menos y menos 2z é igual a menos 8. E na última linha nós temos aqui, ó, não temos o valor para x, não temos o valor para y e nós temos aqui o valor para z. Z é igual a 2. Qual é a vantagem do escalonamento? Nós conseguimos aqui obter o valor de uma variável e, descobrindo ela, nós podemos substituir nas equações anteriores e assim obter o valor das outras variáveis. Já sabemos que o valor de z é igual a 2. E agora, quanto vale y e quanto vale x? Então, nós podemos substituir o valor 2 no lugar da letra z aqui na segunda equação, que ela tem apenas duas variáveis. E ao substituir aqui, ó, vamos ter apenas uma, que é o y. Então, vamos proceder essa substituição para sabermos o valor do y. Então, aqui na equação 2 temos que menos y menos 2z é igual a menos 8. Sabendo que o z é igual a 2, temos o seguinte, menos y menos 2 vezes 2 é igual a menos 8. Então, menos y menos 4 é igual a menos 8.
Passando o menos 4 para o outro lado, menos y é igual a menos 8 mais 4. Menos y é igual a menos 4. Então, uma situação importante para você perceber, ó, o valor de menos y é igual a menos 4. Eu não quero saber quanto vale menos y, eu quero saber quanto vale mais y. Então, você pode multiplicar por menos 1 as variáveis, né? E outra questão é usar a lógica, né? Se menos y é igual a menos 4, o mais y vai ser igual a mais 4, né? Mas multiplicando por menos 1, nós temos aqui, ó, menos com menos mais e menos com menos mais. Então, y é igual a 4. Já descobrimos o valor do z, que é igual a 2. Já descobrimos o valor do y, que é igual a 4. Então, agora, nós podemos usar a primeira equação e substituirmos o valor 2 no lugar da letra z e 4 no lugar da letra y, e assim obtermos o valor do x, né? E também obter a solução do sistema, que é a terna. A primeira equação ela é a seguinte: x mais y mais z é igual a 9. Sabemos já que o y é igual a 4. Sabemos que o z é igual a 2. E agora, qual é o valor do x? Então, aqui, x mais 4 mais 2 é 6, que é igual a 9. Então, x vai ser igual a 9 menos 6, x vai ser igual a 3. Então, temos aqui a terna como solução do sistema, 3, 4 e 2. Temos aqui o segundo sistema. Vamos proceder ao escalonamento para obtermos depois o valor das variáveis x, y e z. Então, o primeiro procedimento é associarmos cada componente aqui do sistema a uma matriz. Então, aqui, o primeiro componente da primeira linha vai ser 1, 1, 1 e menos 1. Na segunda linha, nós temos aqui 3, 1, 2 e 4. E para a terceira linha, nós vamos ter 2, menos 1, 3 e 16. Então, temos aqui uma matriz e vamos proceder o escalonamento. Então, no escalonamento, aqui a primeira linha ela não está igual a zero, que é importante. Então, qualquer valor que tenhamos aqui, nós vamos então repetir a primeira linha, já que ela está do jeito que nós gostaríamos. Qualquer valor que não seja zero. Para a segunda linha, nós temos que verificar que procedimentos fazermos para que a primeira componente se transforme em zero. Então, vamos calcular aqui as componentes da segunda linha em relação à linha 1. Então, temos o seguinte: a linha 2 vai receber linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Por que menos 3 vezes? Porque o primeiro componente aqui é 3 e eu quero que dê zero. Então, tem que ficar com o sinal oposto ao que nós temos na linha 1. Então, multiplicando 1 vezes menos 3, vamos ter aqui 3 com menos 3, que vai dar zero, que é o que interessa na nossa conta. E para a linha 3, vamos ter o seguinte, ó, o valor que temos aqui na linha 3 é 2. Para que dê zero, é preciso operar 2 com menos 2. Então, o cálculo vai ser o seguinte, ó, linha 3 vai ser a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Ou seja, é o dobro da linha 1, porque o primeiro componente aqui é 2. E agora, calculando, nós temos, ó, vamos calcular cada componente da linha 2 com 3 vezes o componente da linha 1. Né? Então, temos aqui 3 menos 3, que vai dar zero, que é o que nós queríamos, né? 1. E aqui, quanto é 1 vezes menos 3? É menos 3 também. Então, 1 menos 3 resulta em menos 2. Temos aqui 2. E aqui vai ser menos 3. Então, 2 menos 3 é menos 1. E 4. Temos aqui menos 1, que vai ser multiplicado por menos 3. Então, menos 1 vezes menos 3 é mais 3. 4 mais 3 resulta em 7. Então, a linha 2 já foi calculada.
Agora temos a linha 3. Então, vai ser a seguinte, ó, a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, 2 menos 2 resulta em 0, que é o que nós queríamos que acontecesse. Temos aqui menos 1, menos 2. Então, vai dar menos 3. 3 menos 2, que vai dar 1. 16 mais 2, que vai dar 18. Então, cumprimos a primeira etapa do escalonamento. Temos o seguinte, ó, 0 e 0. Agora, falta que este elemento aqui acabe se transformando em 0. Então, o procedimento relacionado à linha 1 já foi feito. Agora, nós vamos calcular aqui a linha 2 relacionada com a linha 3. Então, nesse caso, ó, a linha 3 vai receber a seguinte operação. Nós temos 3 na linha 3 e 2 na linha 2. Então, o cálculo vai ser o seguinte, ó, 2 vezes a linha 3 menos 3 vezes a linha 2. Para tornar mais fácil a operação aqui das linhas 3 com a linha 2, eu decidi fazer o seguinte, ó, qual o resultado de 2 vezes a linha 3? Então, temos aqui, ó, a linha 3 é 0, menos 3, 1 e 18. Então, 2 vezes essa componente vai ser o seguinte resultado. O primeiro elemento é 0, então 2 vezes 0 é 0. Segundo é menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. 1. 2 vezes 1 é 2. E 18. O dobro de 18 é 36. Então, esse aqui é o resultado da linha 3, né? 2 vezes a linha 3. E qual vai ser o resultado de menos 3 vezes a linha 2? Então, temos aqui a linha 2 e vamos multiplicar aí por menos 3. Então, 0 vezes menos 3 é 0. Menos 2 vezes menos 3 é mais 6, que inclusive nós queríamos que de propósito fosse o mesmo valor com o sinal trocado. Menos 1 vezes menos 3 é mais 3. E 7 vezes menos 3 vai dar menos 21. E agora vamos calcular, ó, 2 vezes linha 3 menos 3 vezes linha 2. Então, temos aqui, ó, 0 com 0 resulta em 0. Menos 6 com mais 6 resulta em 0 também, que é o que nós queríamos. 2 com 3 resulta em 5. E 36 menos 21 vai ser igual a 15. Então, temos aqui agora, ó, a matriz na forma escalonada. E agora, perceba que na última linha, ó, que nós temos aqui apenas 2 componentes. E vamos voltar agora a associar essa matriz ao sistema. Temos o seguinte sistema, então. X mais y mais z igual a menos 1. Agora, não temos um valor para x, nós temos que menos 2y menos z é igual a 7. Agora, não temos um valor para x na terceira linha, não temos um valor para y, mas sabemos que o z aqui é multiplicado por 5. Temos que 5 vezes o z é igual a 15. E agora vamos obter então o valor da variável z. 5 vezes z é igual a 15. Podemos concluir então que o z é igual a 3. Já descobrimos o valor do z e agora vamos substituir nas equações seguintes para descobrirmos o valor do y e do x. Considerando então esta segunda equação, nós já sabemos que o z é igual a 3. Então vamos substituir. Menos 2y menos o valor do z é 3, e isso vai ser igual a 7. Então, menos 2y é igual a 7 mais 3. No caso, passando menos 3 para o outro lado. Menos 2y vai ser igual a 10. Então, a conclusão é que o y vai ser igual a menos 5.
E agora, para descobrirmos o valor da variável x, vamos usar a primeira equação. Nós já sabemos que o valor do y é menos 5, o valor do z é 3, então vamos substituir. X menos 5 mais 3 é igual a menos 1. E então, menos 5 com 3 resulta em menos 2. X menos 2 é igual a menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1 mais 2, passando para o outro lado, x vai ser igual a 1. Então, temos aqui esta terna, que vai ser a solução do sistema. 1, menos 5 e 3. Tarefa da semana: pesquisar e escrever no caderno uma questão contextualizada envolvendo o sistema de equações lineares e a sua resolução. Tarefa 2. Pesquisar e escrever no caderno o método de Cramer para a solução de um sistema com 3 variáveis. E a tarefa 3. Pesquisar e escrever no caderno o método do escalonamento e a sua solução também, né? Dá um exemplo. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.